Olha aí, minha gente, nós temos aqui uma dica, tá? E um passeio que é um verdadeiro mergulho na arte do Museu de Arte Sacra aqui de São Paulo. Vamos acompanhar esse VTzinho para a gente falar um pouquinho. Olha que bacana, dá uma olhadinha aí. O Museu de Arte Sacra de São Paulo foi inaugurado em 1970, ocupando a ala esquerda do Mosteiro de Nossa Senhora da Imaculada Conceição da Luz. Ele conta com acervos arquitetônicos, arquivísticos, devocionais, entre outros. Para visitá-lo, basta ir à Avenida Tiradentes, 676, no bairro da Luz, em São Paulo, capital. O museu fica aberto de terça a domingo, das 9 horas às 5 horas da tarde, e a entrada custa R$ 6. Que bonito, né? Eu estava falando aqui, assim, no momento do intervalo, que eu falo como um padre, né? Eu falo assim, claro que existem vários tipos de artes que você pode compor um templo sagrado do cristianismo. E eu tive a graça de construir, junto com o povo meu ali no Butantã, um templo novo. Cabe mais ou menos umas 700 pessoas sentadas, 600 por aí. E impede bastante gente. Então, ela é uma igreja que ficou muito bonita, porque eu tentei trabalhar um pouco uma arte meia romano, uma coisa assim, um pouco com vitrais, um pé direito alto, com aqueles trabalhos com gesso, com a pintura dos apóstolos. E a igreja, ela só por si própria, depois que ela foi erigida, ela chamou o povo para dentro dela. Um vai falando para você, viu aquela igreja, que linda? Você viu as artes que estão, você viu aquelas figuras dos santos, né? Aqueles vitrais. E se transformou também numa igreja casamenteira. A arte sacra realmente é uma carência que nós estamos tendo. Por exemplo, esse museu, quem vai lá visitar? Um padre hoje que tem a oportunidade de trabalhar uma igreja. Vale a pena investir na arte sacra? Se tiver condições? Lógico. O que nasceu primeiro, né? A teologia ou a arte da igreja? As duas juntas. As duas juntas. A igreja... Olha, padre, vamos fazer uma analogia aqui. Sim. Na criação, Deus fala e acontece. A voz dele é a criação. Acontece o quê? Uma imagem. Uma imagem. Então, o que nasceu primeiro? Então, a gente precisa da imagem. E se a gente prestar atenção, porque no Antigo Testamento existia o interdito, né? Não fareis imagens. Sim. Mas Deus estava... Bom, Deus sempre está certo, né? Por que não? Porque... Por exemplo, se quando Moisés pediu, Deus permitisse que ele visse o seu rosto, pode ser que Moisés fizesse um ídolo. Então, ele protegeu Moisés da idolatria. Agora, Cristo veio, ele é o Deus que se fez homem. A partir do momento que ele apareceu para nós, ele nasceu, ele encarnou pela Virgem Maria, o que acontece? A gente pode ver. Então, uma das coisas importantes do cristão é justamente ver. Então, a arte é importante por isso. Porque a arte sacra ela tem que revelar quem? O Cristo. O Cristo. A melhor representação litúrgica hoje, depois da ressurreição, para nós cristãos, é o Círio Pascal. Sim. Porque o Círio Pascal, ele tem essa representação daquele que, como é que ficou Cristo? Ninguém sabe, somente lá em Apocalipse, João vê uma imagem que não dá, é uma maneira figurada que a nossa linguagem não é capaz de produzir. Por isso o Círio Pascal é essa imagem que melhor representa aquele que hoje não se tem uma forma para a gente falar. Ele está em todos os lugares. Então, esse cuidado... Essa arte, ela é muito importante e mexe com o público, mexe com o ver. E Deus viu o que ele fez, viu. E disse que é bom. É belo. É belo. Kalos, em grego kalos.
Então, Deus viu que era belo. Viu que era belo. Então, isso chama atenção. Precisamos da arte. Precisamos da arte, não é? Muito bem. Vilma, então a gente percebe que a arte ela é fundamental no nosso meio cristão. É fundamental. Eu quero que você vá conhecer a nossa igreja, a Santíssima Trindade, chama Santíssima Trindade. E fizemos uma pintura assim, muito bacana, no fundo, né? Onde tem a cruz de Cristo, o Pai está abraçando, é uma pintura bem conhecida, né? E o Espírito Santo bem em cima. Então é um dos ícones nossos. E depois eu tenho somente 2 imagens, né? De Nossa Senhora e de São José. Mas muitas pessoas, até com um detalhe importante, tinha sugerido para mim, você poderia colocar de um lado, numa coluna, na entrada do presbitério, a imagem de São João Batista, sim, virado para Nossa Senhora do outro, sim, lado. Porque ele é o último profeta, né, do Antigo Testamento, e ele praticamente está apontando para Maria, que é onde está Cristo Jesus ali, né? Tem um significado teológico muito bonito, né? Poucas igrejas fazem essa referência. As igrejas do primeiro milênio faziam muito. Eles chamam de dieses, principalmente as ortodoxas. Porque sabe que certeza que está no céu Maria e João Batista. Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior, né? E ele estará, quer dizer, Jesus mesmo falou, sim, que ele estaria no céu. E Maria, a gente sabe que foi assunta aos céus. Então, os ortodoxos faziam muito Pantocrátor e Maria e João Batista. Que lindo, né? Olha, nós temos aí, e tem uma pergunta, vamos ver a pergunta aqui, Vilma, vamos ver se vai sair uma pergunta. A arte e a religião sempre estiveram ligadas? Quais os primeiros registros desse tipo de arte? E aí, minha querida? Bom, de certa forma a gente falou, né, que desde o começo, o que veio antes, a teologia ou a arte? Sim. As duas estão juntas. Sabe que na época em que o cristianismo surgiu, era uma seita, né? Era uma seita, sim, dos judeus, né? Porque o Deus único é o mesmo. O mesmo. Então eles achavam, bom, na Grécia, no Império Romano, foi na época do Império Romano, existia a grande arte clássica, né? Das esculturas, aquela arte monumental maravilhosa, aquela arquitetura daquelas colunas perfeitas, né? Os cristãos fugiram disso. Eles foram lá nas catacumbas. Então, a arte dos cristãos nasce nas catacumbas, onde o povo fugia, a gente foge da morte, né? Ninguém quer morrer, sim, mas eles foram fazer lá, porque Cristo ressuscitou, essa era a novidade. Sim. Então a arte começa, a primeira linguagem da arte sacra, da arte da igreja, a gente pode dizer, cristã, nasceu nas catacumbas, né? Porque ali tinha os ícones de alguns personagens que foram seguidores, mártires. Era isso, Vilma? Na arte das catacumbas tem, por exemplo, Jesus e os discípulos, tem algumas imagens do Antigo Testamento, Jonas, eles gostavam muito de fazer Jonas. Por que Jonas? Porque Jonas foi tirado lá da barriga do monstro, né? Porque o oceano, o mar, era o significado, o símbolo do oceano, o mar é o Hades, o inferno, vamos dizer assim. A morte, como se diz. A morte, né? Então ele sai de lá, já é um símbolo da ressurreição também. É o Cristo que atravessou o mar. O bom pastor, Cristo bom pastor. Então tem várias imagens, né? Tem imagem de Maria também. Isso foi o primeiro ícone de Maria que é aquele ícone que ela está com o menino no colo? Disseram que parece que não, não é um ícone ali, né? Estou falando das catacumbas? Das catacumbas. Então, é uma arte mural, né? É uma arte mural, mas foi sim. E é muito interessante que agora é Balaão que aponta, né? Porque tem aquela passagem que está em Números. Sabe o Balaão? Ele estava com o burrico e o burrico fala com ele. Quer dizer, olha a maravilha que é a escritura, né? Aí é que você tem que entender o que significa, né?
Então, alguém que era pagão anuncia Nossa Senhora. Coisa. O Espírito sopra onde quer. Maravilhoso. Então tem sim. Então a arte começa ali. Aí por isso que eu falo, a arte começou com a igreja. Aí a Junto gente com a tá vendo? igreja. Olha aí, ó. E no Tá Na Mão de hoje, o nosso Tá Na Mão tá diferente. Eu gostaria de mostrar algumas imagens lá do Santuário de Aparecida, que a nossa convidada, a Vilma, ela vai comentar um pouquinho sobre essa maravilhosa arte, que talvez você não saiba o que está acontecendo lá no Santuário da Nossa Mãe. Olha que coisa linda, quer ver? Vamos mostrar as fotos aí e a Vilma vai comentando com a gente. Fachada norte. Olha, fachada norte, né, Vilma? A Basílica tem 4 fachadas, né? A fachada norte, ela foi revestida com os mosaicos do livro do Êxodo. Que lindo. O senhor já falou, né? A primeira grande passagem. Primeira grande O passagem. povo hebreu é libertado da escravidão do Egito, né? Representada nessa primeira fachada. Essa é como se fosse uma cápsula. Aí a gente tem só a parte frontal, depois tem uma pequena parte Sim. lateral esquerda, tem a história de José, que é os últimos capítulos do livro do Gênesis, para explicar como que o povo hebreu foi parar no Egito. Certo. E do lado esquerdo, ali que não dá para ver nessa foto, nós temos o povo sai do Egito, né? É liberto. Sim. Por Deus, por Moisés, através de Moisés. Mas no lado esquerdo mostra a caminhada de 40 anos deles no deserto até a chegada à Terra Prometida. Nós não temos a foto do lado esquerdo aí? Para ir mostrando o que a Vilma... Essa parte, Vilma, É a sarça ardente. é a sarça ardente com Moisés tirando as sandálias dos pés. Por que ele tira as sandálias dos pés, né? Porque as pessoas perguntam. E tem uma explicação tão bonita dos padres da igreja. Ele está em casa. Em casa, a gente pode ficar com os pés descalços, né? Tá na intimidade. Na intimidade com Deus, né? E ali a gente já tem quem é que vai trazer essa divindade para nós, né? Quem é que vai trazer o divino para nós? É a Nossa Senhora, né? Sim. E ela tem Jesus, não uma criança, mas já o Salvador, Jesus adulto, né? A Santa Face de Jesus já adulto, porque já mostra a salvação, a prefiguração da nossa salvação. Que coisa linda, né? Olha que bonito. É muito bonito. Lembrando que são mosaicos, viu, gente? É um mosaico. Essa eu gosto, viu? Olha lá. Eu gosto dessa. Explica para nós essa figura. Bom, o faraó, ele se achava, né? O poderoso. Sim. Então Moisés ia lá com Arão. Olha, o Deus pediu para o senhor deixar a gente embora, nos libertar. E o faraó, não. E ele era o homem mais poderoso, porque o Egito é o que é a China hoje, vamos dizer assim, né? O país mais poderoso do mundo. Só que ele não contava com uma coisa, né? A natureza deu uma mudada ali. Então o Nilo enchia, o Nilo transbordava numa época, vamos supor, em maio. Sim. Mas aí transborda em novembro. E aí? Só que não dava para plantar nada. Aí vem as rãs, daí vem os bichos, as moscas. Aí as moscas picam a criação, né? Ficam doente a criação. A criação fica doente. Aí morre todo mundo, aí as pessoas também. Quer dizer, então, olha o trono dele, porque a imagem... Não, tá ruindo. Está ruindo. E olha a cara de depressivo dele. Ele não pôde com a natureza. Quer dizer, os hebreus não precisaram derramar sangue ali. Não precisaram pegar em armas e combater esses egípcios, né? O faraó. Mas o próprio Deus, né? Pelo cosmo, que a gente chama criação, a natureza, Sim. é que responde a ele. Eu acho muito bonito isso, né? E quantos desastres a gente não vê por aí, né? Meu Deus do céu. O que será que está significando isso? Porque como diz que o Espírito de Cristo, né, que é o Espírito Santo, está em toda a criação, né?
Está. E quando a gente fala em Apocalipse, né, Vilma, muita gente pensa, mas o que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Não, o mundo será transformado, né? Exato. A criação de Deus será transfigurada. São Paulo já fala isso. São Paulo já fala isso, né? Então mostra realmente que o poder da criação também vai mudar tudo. E essa aí, Vilma? Eu gosto muito. Essa está assim, tem um grande vitral lá na fachada, se der para voltar duas, só para mostrar onde está. A primeira imagem tem um grande vitral, então essa está na parte interna do vitral, daqui a gente não vê, mas ela está assim, olha, na parte interna, você tem que olhar ali e você sabe quem é? Quem? Ali é a Jerusalém Celeste. Olha. Tem Deus Pai, sim, né? No colo de Deus Pai, o Cordeiro e os 4 seres que estão no Apocalipse, que são os 4 evangelistas, né? Agora, quem governa o mundo, isso está, essa imagem a gente pode ler nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. Quem governa o mundo, foi bom vocês terem colocado a foto das pragas, sim, porque não é o faraó poderoso que controlava o mundo, ele achava que era ele. achava. Porque ele tinha poder, e tinha um certo poder mesmo. Sim. Mas o poder maior vem daqui, ó, Sim. dele, de Deus, Deus Pai. Deus Pai que governa o mundo da forma do Cordeiro. O que é isso? Ele, com o seu sangue, ele transforma a violência, ele absorve essa violência toda nele. É por isso que ele foi o crucificado, é por isso que ele é o cordeiro imolado. Então, por isso que eu falo, a arte sacra verdadeira, ela é simbólica. Sim. E a gente precisa ir abrindo os nossos olhos espirituais para ela ir falando com a gente, né? E a gente vai entendendo e vai vivendo a nossa vida transfigurada, Padre, e transfigurando o mundo, porque nós também temos essa tarefa aqui. Sim. O homem é um co-redentor do mundo junto com o Cristo. Nós somos batizados em Essas Cristo. figuras, elas são muito importantes para quem hoje é catequista e poder levar as crianças a fazer como você está fazendo com a gente aqui, ó. Explicar passo a passo o significado dessas imagens. E vai entendendo o mundo de hoje também, fazendo uma analogia com a verdade de hoje. A liturgia é vida, né? A gente se prepara na liturgia para viver a vida, né? Essa aí, ó, Jesus. Essa eu gosto muito. Tá? Aí, Deus, o Moisés ouvindo Deus, Sim. libertou o povo. Eles passaram a pé enxuto, né? Sim. Só que o povo ficava na nostalgia, Padre. Mas aqui estavam andando, né, no deserto. Mas aqui não tem a carne, aqui não tem isso, aqui não tem a cebola. Mas, gente, lá vocês eram escravos. E olha, eles estão armados, olha a carinha deles. Sim. Olha que eles... E Moisés reza, pede intercessão de Deus. E Deus manda as cordonizes, dá para ver ali? Do lado esquerdo? Dá para ver as cordonizes, o maná. Sim. Ele alimenta o povo com maná. E o povo reclama, viu? Sempre reclamando. Então, eles precisaram andar 40 anos para se libertar dessa nostalgia. Essa nostalgia nós podemos representar como o significado do que é o pecado. O pecado é aquela ilusão que o diabo conseguiu colocar no coração de Adão e de Eva, que foram os primeiros personagens, que a vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Então a gente vive de uma ilusão de achar que essa maneira de viver do meu jeito era melhor, né? Que essa coisa de querer olhar para trás, essa saudade da maneira como eu vivia, tinha que ser do meu jeito, da minha maneira, no meu tempo, não é? Ela faz bastante essa analogia. Diz que a gente vive uma vida, o batizado deve viver uma vida em Cristo, ouvindo a Ele, né? Que lindo. Tem a última agora, e essa daí, Vilma? Meu Deus. Então, lá mesmo no deserto,
Olha lá, o senhor falou do diabo, ele está ali, tá vendo? Bem ali, São representadinho atrás ali, ó. Bem ali atrás. A carinha dele bem escondidinha, né? Sim. Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos, Sim. né? Enquanto ele estava lá, ele demorou, Sim. porque Deus tem o tempo dele. Só que o povo aqui já estava nervoso aqui embaixo. Cadê Moisés? Ele não vem mais, ele morreu, tanto tempo, o que nós vamos fazer? Fizeram um ídolo. E seguiam o ídolo como os escravos, olha lá. Estavam seguindo Arão, esse é o irmão de Moisés, eles deram o ouro, todo o ouro que eles pegaram lá do Egito, os brincos, pulseiras, joias, tudo que tinham, fundiram um bezerro e estavam seguindo o ídolo. Somos nós também, né? Que também corremos o risco de pegar a própria pessoa de Cristo e fazer dele o meu ídolo, né? Um ídolo para mim, ou seja, um Deus do meu tamanho que ele faça o que eu preciso. Exato. Cadê Deus que não fez o que eu quis agora? Então também tem essa reparação da gente cuidar da nossa fé nesse sentido. O senhor falou uma coisa que não sei se dá tempo de falar, que eu queria retomar. Acho que nós temos um tempinho ainda. Pode falar assim, Vilma. Rapidinho. O senhor falou de Cristo, o Círio Pascal. Círio Pascal. É a luz. Sim. Mas o círio é uma vela. É. As abelhas é que fazem A cera. a cera. Virgem. O que as abelhas retiram do que elas produzem? Elas só fazem para o outro. Então, é uma imagem toda crística o Círio Pascal lindo, também. né? Tá vendo? É a vida em comunhão, é você com o seu dom servir o outro. Que lindo. Olha só, gente, que coisa mais linda. Vilma, obrigado pelas suas colocações, a sua teologia, a sua espiritualidade, a sua arte. Fiquei encantado. Obrigada. Te espero na Santíssima Trindade para você conhecer a nossa paróquia prazer. também. E voltar aqui uma próxima vez para a gente... Será um prazer. Legal.